he querido predicaros acerca de esto E eu quero pregar para vocês sobre isso, porque a veces en mis viajes porque às vezes nas minhas viagens, observo que hay personas que viven una vida en el espíritu, porque eu vejo que existem pessoas que permanecem numa vida no Espírito, que por lo que han oído de otros sacerdotes o fieles o por la televisión, e essas pessoas, pelo que escutaram de outros sacerdotes, outros fiéis, ou pela mesma televisão, tienen una cierta reticencia hacia lo que es el Vaticano. tem um certo rechaço ao que é o Vaticano. Hay personas buenas Pessoas boas, inclusive, que aman a Dios, que amam a Deus, pero que consideran el Vaticano como algo superfluo, mas consideram o Vaticano como algo supérfluo, algo añadido a la Iglesia, algo acrescentado à igreja, algo que es como un peso, algo que é como um peso para a Igreja Católica, algo de lo que hay que liberarse, algo do que nós temos que livrar-nos, algo contrario al Espíritu. algo contrário ao Espírito Santo. Os puedo asegurar que gracias al Espíritu Santo, Eu posso garantir para vocês que o Espírito Santo, Él me hizo entender, Él, no una persona humana, qué era realmente el Vaticano. ele me fez entender o que era realmente o Vaticano. Es algo que lo aprendí no de un maestro humano É algo que eu aprendi não de um mestre humano o leyendo un libro, ou lendo um livro, fue realmente el Espíritu Santo. foi realmente o Espírito Santo. Yo estaba sorprendido por qué de pronto tenía tanto amor a todo aquello. Eu estava surpreendido porque de repente eu comecei a ter um grande amor para com tudo aquilo. Y por eso creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por liberarnos del veneno que a veces nos han metido acerca del Vaticano. E por isso nós temos que fazer um esforço para livrarmos desse veneno que às vezes entrou sobre o que é o Vaticano para nós. Fijaos que uso la palabra Vaticano, Olhem que eu uso a palavra Vaticano, porque hay mucha gente que cree y ama al Papa, porque existe muitas pessoas que acreditam, veem o Papa e acreditam, pero al Papa sí, pero al Vaticano no. e dizem, o Papa sim, mas o Vaticano não. Y el Vaticano, con sus congregaciones, sus consejos, sus monseñores, E o Vaticano, com suas congregações, conselhos e monsenhores, es a través de lo que el Papa gobierna la Iglesia. é com eles que o Papa governa a nossa Igreja Católica. El Papa completamente solo O Papa sozinho no podría gobernar la Iglesia. não poderia governar a nossa Igreja. Ellos, en cierto modo, son una extensión del Papa. Ele, em certo modo, eles são, em certo modo, uma extensão, uma prolongação do Santo Padre. No estoy diciendo con esto que el Vaticano sea perfecto, Eu não estou dizendo com isso que o Vaticano seja perfeito, pero el Vaticano es una obra de Dios. mas o Vaticano é uma obra de Deus. Cierto que también es obra de los hombres, Nós sabemos que também é obra dos homens, pero es de los hombres trabajando para Dios. mas é dos homens que trabalham para Deus. Es la obra de los sucesores de Pedro para gobernar la Iglesia. É a obra dos sucessores de Pedro para governar a nossa Igreja Católica. Y permitidme que os dé alguna enseñanza más acerca del Vaticano para que entendáis bien cómo es. E permitam-me que eu ensine para vocês algumas coisas mais sobre o que é o Vaticano, para que nós possamos aprofundar melhor nisso. La gente piensa que el Vaticano son miles y miles y miles de personas trabajando en grandísimos edificios, en miles de oficinas. As pessoas às vezes pensam que o Vaticano são milhares e milhares de pessoas que estão trabalhando naqueles edifícios ao redor do Vaticano. Cada congregación del Vaticano Cada congregação do Vaticano tiene poca gente trabajando en ella. tem poucas pessoas que trabalham nela. Hay congregaciones para todo el mundo que solo tienen a 6 o 10 personas trabajando. Existem congregações para todo esse mundo que só tem 6 ou 7 pessoas trabalhando. 6, 10 personas. Los hay que tienen 20 o 30 personas. Às vezes 20, 30, Unas pocas son más grandes. algumas são maiores. Pero los edificios que
usan las congregaciones, mas os edifícios que usam aquelas congregações, todos caben en este espacio donde estamos nosotros reunidos. todas cabem nesse espaço que nós estamos aqui reunidos. Todos los monseñores del Vaticano Todos os monsenhores lá do Vaticano cabrían en unas cuantas filas de los que estáis todos aquí. caberiam em umas filas nas quais vocês estão sentados aqui. La gente cree que es una gran estructura de funcionarios, As pessoas pensam que é uma grande estrutura de funcionários, pero son unos pocos sacerdotes que han entregado su vida por Cristo mas são alguns poucos sacerdotes que entregaram a sua vida para Jesus Cristo y que la Iglesia les pide que se dediquen a una labor más concreta. e a igreja pede que eles se dediquem a um trabalho mais concreto ali no Vaticano. Sin esas congregaciones, la Iglesia se desintegraría, Sem essas congregações, a nossa igreja católica se desintegraria, porque desgraciadamente existe el error humano. porque desgraçadamente nós sabemos que existe o erro humano. Incluso con buena voluntad, la inteligencia a veces se equivoca. Inclusive com boa vontade, a inteligência às vezes erra. Entonces hay departamentos que se ocupan de arreglar problemas con religiosos o con sacerdotes o con obispos, etc. E por isso existem áreas dentro do Vaticano que se encarregam de arrumar os problemas com sacerdotes, bispos, etc. Otros departamentos, por ejemplo, la Secretaría de Estado, se encarga de defender a la Iglesia en distintos países. Outros departamentos, como a Secretaria de Estado, se encarrega de defender a Igreja Católica diante de outros países, Sobre todo en países donde son una minoría que tiene problemas. sobretudo naqueles países onde existe uma minoria que tem problemas. Otro departamento se encarga de que la fe sea anunciada donde todavía no ha llegado. Outros departamentos se encarregam de fazer chegar a fé em lugares onde ainda ela não chegou. Y por encima de todos los departamentos E por cima de todos aqueles departamentos, aquelas áreas do Vaticano, está el Colegio de Cardenales. existe o Colégio Cardenalício. El Colegio de Cardenales que está en torno del Papa O colégio de cardeais, o grupo de cardeais que está ao redor do Papa, ellos son los colaboradores más directos, eles são os colaboradores mais diretos do Santo Padre o Papa, sus más directos consejeros. seus mais diretos conselheiros. El Papa, cuando gobierna la Iglesia, lo hace contando con el consejo de los cardenales. O Papa, quando governa a nossa igreja, faz isso contando com o colégio cardenalício. Y ese consejo de unos 120 cardenales E esse conselho, que consta de 120 cardeais, representa a todo el episcopado del mundo, representa todos os bispos, o episcopado de todo o mundo, de forma que ellos son como un concilio permanente al lado del Papa, de forma que eles são como um concílio permanente ao lado do Papa. venidos de todas partes del mundo, Eles vêm de todas as partes do mundo, con todas sus espiritualidades, com todas as espiritualidades próprias, con todas sus razas, com as suas raças, con sus formas de pensar, com as suas formas de pensar. cardenales en lugares pobres y humildes, Cardeais que vieram de lugares pobres e humildes, cardenales que vienen de países ricos y poderosos, cardeais que vieram de países ricos e poderosos, cardenales que vienen del mundo de la universidad, cardeais que vieram do mundo da universidade, que son teólogos. grandes teólogos. Otros se han dedicado más a las misiones. Outros se dedicaram mais às missões. Alguno ha llegado allí por su fama de santidad. Alguns deles chegou ali pela sua fama de santidade. Otros han llegado por su buen gobernar. Outros chegaram ali pelo seu bom governar. Alguno, me acuerdo de un vietnamita, porque estuvo preso en la cárcel durante muchísimos años. Eu me lembro de um dos cardeais que esteve preso numa cárcere, numa prisão, durante muitos anos. Cuando yo veo al Papa rodeado de sus cardenales, Quando eu vejo o Papa rodeado dos seus cardeais, me cuesta no ver a Pedro con el resto de sus hermanos apóstoles. eu não posso ali não ver Pedro
ali com seus irmãos, o mesmo São Pedro presente. Es como si viera lo que hubo en aquella época ahora. É como se aquela época se traduzisse agora, se aplicasse agora. La iglesia del tiempo de los apóstoles en el siglo XXI. A igreja do tempo dos apóstolos agora no século 21. Por supuesto que allí no está Pedro el apóstol, Logicamente, aí não está Pedro, o apóstolo, pero sí su sucesor. mas sim o seu sucessor, o Papa. Y el resto de los cardenales representan al colegio de los apóstoles. E o resto dos cardeais, ele representa o colégio dos apóstolos. Es muy interesante esta verdad. Ningún cardenal, ningún obispo É muito interessante essa verdade. Nenhum cardeal, nenhum bispo, representa a un apóstol en concreto. perdão, aqueles cardeais, nenhum cardeal representa a um apóstolo em concreto. Todos juntos representan a todos los apóstoles. Todos juntos representam a todos os apóstolos. El único entre los sucesores de los apóstoles que representa a un apóstol en concreto es el obispo de Roma. O único que representa a um apóstolo em concreto, São Pedro, é o bispo de Roma, o Papa. Verlos a todos juntos, para mí, es una alegría impresionante. Vê-los todos juntos, para mim, é uma alegria impressionante. Y por eso, cuando ellos tienen sus reuniones en una parte del Vaticano, el Palacio Apostólico, Por isso, quando eles têm as suas reuniões lá no Palácio Apostólico do Papa, se suelen reunir alrededor de una gran mesa eles costumam se reunir ao redor de uma grande mesa, o en una sala grande dispuestos en hileras, ou numa sala grande onde colocam várias cadeiras em fila, y allí discuten las cosas. e ali eles discutem as coisas. Pero después tienen también sus ceremonias litúrgicas. Mas também eles têm depois as suas cerimônias litúrgicas. No solamente discuten y hablan, sino que se reúnen para dar culto a Dios. Não somente eles discutem e falam, mas eles também se reúnem para prestar culto a Deus. Y cuando entran en la Basílica de San Pedro, E quando eles entram lá na Basílica de São Pedro, revestidos de todas sus vestiduras litúrgicas, revestido daquelas vestes litúrgicas, es un verdadero espectáculo. é um verdadeiro espetáculo. Revestidos de lo mejor para dar culto a Dios. Revestidos do melhor para dar culto a Deus, nosso Senhor. Ni el templo de Jerusalén en su mejor momento conoció algo parecido. Nem o Templo de Jerusalém, no seu melhor momento, conheceu algo parecido. Ni en la época de Salomón ni en ninguna otra época se puede ni siquiera comparar a las ceremonias que hay en el Vaticano hoy día. E nós não podemos comparar em nenhum momento inclusive no tempo de Salomão, as cerimônias que hoje são realizadas lá no Vaticano. De hecho, la Basílica de San Pedro es muchísimo más grande que el Templo de Jerusalén. De fato, a Basílica de São Pedro é muitíssimo maior que o Templo de Jerusalém. Todo el Templo de Jerusalén hubiera cabido dentro de la Basílica de San Pedro. Todo o Templo de Jerusalém couberia dentro somente da Basílica de São Pedro. Por eso, yo, que siempre animo a los sacerdotes a vivir de un modo simple y en pobreza, E eu vejo aqueles sacerdotes que buscam viver de um modo simples e em pobreza. sin embargo, pienso que los cardenales tienen que revestirse de las mejores ropas, de las mejores cruces, de los mejores anillos para el culto a Dios. Mas eu penso que os cardeais têm que vestir a melhor roupa, os melhores anéis, as melhores cruzes para prestar ali o seu culto a Deus. Después, en su casa, que vivan sencillos y pobres, Mas na sua casa, que vivam de maneira simples e pobre. pero en el templo de Dios ellos son los príncipes de la iglesia. Mas lá no templo de Deus, eles são os príncipes da nossa igreja. Y la gloria de Dios se manifiesta en el templo, en los cálices, en las vestiduras de sus sacerdotes. Mas a glória de Deus se manifesta lá nos cálices, nas vestes, naquele lugar onde eles prestam culto a Deus. Yo que intento vivir del Espíritu, Eu que tento viver do Espírito, nunca me he escandalizado de la gloria de Dios que hay en el Vaticano. eu nunca me escandalizei da glória de Deus que existe lá no Vaticano. Cuando veo todo ese esplendor, toda esa magnificencia,
quando eu vejo toda aquela beleza, aquele esplendor, magnificência, os lo digo de verdad, me parece poco. eu digo de uma maneira concreta para vocês, verdadeiramente me parece pouco. Me parece grandioso, pero poco. Me parece grandioso, mas pouco. Nada es suficiente para dar gloria a Dios. Nada é suficiente para que nós demos glória a Deus.